Quantas vezes nós somos movidos pelo espírito de vingança? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos sempre ir juntos neste itinerário, justamente com a Palavra de Deus, permitindo que ela possa falar aos nossos corações. Lembro a vocês que vocês podem compartilhar esse conteúdo através do WhatsApp, por isso vai marcando, tá na descrição do vídeo, vai acessando justamente os grupos e compartilhando através das redes sociais. Quero pegar com vocês a palavra que está em Gênesis, capítulo 41, do versículo 55 ao 57, depois do 42, do 5 ao 7, e depois 17 ao 24. Diz assim: naqueles dias, todo o Egito começou a sentir fome, e o povo clamou ao faraó pedindo alimento. E ele respondeu-lhes: dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Quando a fome se estendeu a todo o país, José abriu os celeiros e vendeu trigo aos egípcios, porque a fome também os oprimia. De todas as nações vinham ao Egito comprar alimento, pois a fome era dura em toda a terra. Os filhos de Israel entraram na terra do Egito com outros que também iam comprar trigo, pois havia fome em Canaã. José era governador na terra do Egito e, conforme a sua vontade, se vendia trigo à população. Chegando os irmãos José, prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Ao ver seus irmãos, José os reconheceu e mandou meter-lhes na prisão durante 3 dias. E no terceiro dia disse-lhes: fazei o que já vos disse e vivereis, pois eu temo a Deus. Se sois sincero, fique um dos irmãos preso aqui no cárcere, e vós outros ide levar para vossas casas o trigo que comprastes. Mas trazei-me o vosso irmão mais novo, para que eu possa provar a verdade de vossas palavras e não morreredes. Eles fizeram como José tinha dito, e diziam uns aos outros: sofremos justamente essas coisas, porque pecamos contra o nosso irmão. Vimos a sua angústia quando nos pedia compaixão, e não o atendemos. É por isso que nos veio esta tribulação. Rúben disse-lhes: eu vos adverti, dizendo: não pequeis contra o menino, e vós não me escutastes, e agora nos pedem conta do seu sangue. Ora, eles não sabiam que José os entendia, pois lhe falava por meio de intérprete. Então José afastou-se deles e chorou. Palavra do Senhor. Olha só que forte, né? Nós estamos dizendo aqui que José, através da sua capacidade, do seu sonho, vale a pena ler o livro por inteiro, né? Ou seja, para você pegar essa dimensão que o livro do Gênesis está falando. Ele foi levado ao Egito, foi preso lá, escravizado, mas ali começou a aparecer o dom que ele tem de sonhos, de interpretação, e ele também, então, profetizou essa dimensão que haveria fome em toda a terra e convenceu, através do sonho justamente do faraó, que ele deveria guardar alimento para que quando chegasse a época da seca, todas as nações justamente se curvassem diante do Egito, porque ninguém esperava a seca, ninguém teria feito justamente guardado nos armazéns, então todos passariam a depender do Egito para sobreviver. Foi justamente isso que aconteceu. Todas as nações passam a depender do Egito para sua sobrevivência, porque a fome foi dura, inclusive então a família justamente de José, que vai até o Egito para conseguir alimento. E ele vê tudo aquilo, percebe o que os irmãos estão fazendo, ouve, porque os irmãos começam a falar o seguinte, que aquilo estava acontecendo com eles por causa do que eles haviam feito justamente com José. Percebe que os irmãos estão olhando e vendo a consequência do pecado deles. José agora tem a possibilidade de se vingar contra os seus irmãos, de fazer aquilo que eles fizeram, de dar justamente na mesma medida. Mas o que José faz? José justamente escuta o seu irmão, e se nós continuarmos a história, vai perceber que ele vai passar a ajudar os seus irmãos. Ou seja, ele não dá na mesma moeda, ele vai além, ele é envolvido justamente de uma bondade justamente que ele vê de Deus,
que ele percebe de Deus, como Deus agiu com ele, Deus foi justamente bondoso com ele. O que ele quer fazer? Retribui a bondade que ele recebeu de Deus na vida dos seus irmãos. Isso é muito forte, porque nós geralmente paramos nessa didática, vamos dizer assim, neste olhar, nesta medida que é um para o outro. Ou seja, eu vejo o que o irmão me fez e eu retribuo à medida que ele me fez. Se ele não foi bondoso comigo, não sou com ele. Se ele foi duro naquela exigência comigo, sou duro com ele. E de certo modo posso dizer para ele: olha, só estou fazendo o que você fez comigo. E ele nem pode, de certo modo, reclamar. Os irmãos aqui já estavam nesta lógica: olha, nós fizemos mal, agora nós temos que preparar para receber o mal. Afinal de contas, olha o que nós fizemos contra o nosso irmão. Agora nós estamos aqui como presos, nós que vendemos ele para se tornar escravo, para ser preso. E agora o que está acontecendo conosco? Estamos presos. Mas o irmão, justamente aquele que foi injustiçado, não age assim. Deus, muitas vezes, é injustiçado por nós. Muitas vezes acusamos Deus de coisas que não é culpa dele. Muitas vezes nós viramos o olhar de Deus, tiramos o olhar de Deus, viramos a nossa face dele. Nós justamente o deixamos à parte, mas ele sabe o que ele faz? Ele continua a nos responder de forma bondosa. E este é o convite que ele faz conosco. Ele não age por vingança. E olha que nós estamos falando aqui de um texto do Antigo Testamento, da onde quando nós queremos ver Deus que castiga, Deus que justamente vai lá e faz suas exigências, que age como Deus dos exércitos. Pois bem, veja esse exemplo do Antigo Testamento. O que este homem, José, olhando para Deus, faz aos seus irmãos. Isso faz a gente se perguntar: eu ajo com os meus irmãos conforme Deus age comigo? Eu ajo nesta mesma proporção? Tenho vivido esta bondade, compreendido a bondade de Deus e tenho vivido esta bondade para com os outros? Pense um pouquinho sobre isso, ou ainda opera no seu coração um espírito de vingança. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.